Existe um chamado na natureza que é quase impossível de ignorar: a promessa de ar puro, de silêncio e se desconectar do caos para encontrar algo mais real. Uma trilha é um convite para isso, um caminho que te leva para dentro da floresta, do deserto, da montanha e com sorte te traz de volta. A gente entra buscando paz, mas esquece que esses lugares selvagens não seguem as nossas regras, eles são indiferentes. Estamos entrando em um reino que não é nosso, e para algumas pessoas o caminho de volta simplesmente desaparece. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo nós vamos acompanhar as histórias de 3 pessoas que se aventuraram em trilhas e encontraram um destino fatal. No início de 1975, um jovem de 19 anos viajava pelo Oregon com uma câmera e um sonho. Seu nome era Charles McCuller, mas ele não era nenhum alpinista experiente, nem um sobrevivente nato. Era só um fotógrafo amador, fascinado pela beleza dos parques nacionais. Então ele resolveu pegar carona pelos Estados Unidos, dormindo em acampamentos e tirando fotos de tudo que encontrava. Em janeiro, seu destino era o Parque Nacional do Lago Crater, um lugar de grande beleza. Esse parque é o que restou de um vulcão que entrou em colapso há milhões de anos atrás, deixando um lago azul tão imenso que parece que foi pintado. Mas o local também tem uma reputação estranha. Os indígenas Klamath consideram a região sagrada e dizem que é um portal para o mundo dos espíritos, e que entrar sem permissão traz má sorte. Nada disso pareceu assustar o Charles, que no dia 24 chegou até a cidade de Eugene, no Oregon, onde ficou na casa de um amigo por uns dias, e comentou que passaria 2 dias no parque para fotografar a neve e o lago congelado. Ele entrou no parque no dia 29 de fevereiro de 1975, e foi a última vez que alguém o viu de forma clara. O amigo esperou, depois ficou preocupado e por fim procurou as autoridades. Mas as buscas não eram nada fáceis, porque o inverno daquele ano chegou com força total, atingindo menos 10 graus Celsius. Os guardas florestais tentaram vasculhar a região, mas as trilhas estavam completamente soterradas. Nenhum sinal de acampamento, nenhuma pegada, nenhuma pista foi encontrada. Era como se o garoto tivesse sido engolido pela neve. Com o passar dos dias, o caso foi sendo deixado de lado, e quando chegou abril, foi arquivado pelas autoridades com Charles desaparecido. Mas o pai dele não aceitou essa história e viajou de carro até o outro lado do país, decidido a encontrar o filho, ou pelo menos entender o que aconteceu. Ele passou meses refazendo o caminho, conversando com os guardas, lenhadores e moradores da região, chegando até a acampar sozinho nas trilhas do parque, mesmo com frio, na esperança de encontrar algum sinal. Mas nada adiantou. Mesmo com todo esse esforço, o pai não conseguiu descobrir nada, além de acreditar ainda mais que se tratava de um crime. Ele ainda enviou uma carta para o senador, pedindo para que o FBI entrasse na investigação, mas a agência alegava que não tinha autoridade em casos de pessoas desaparecidas, a menos que houvesse evidência de sequestro. O tempo passou, e aos poucos, o caso do Charles foi sendo esquecido, até que em outubro de 1976, mais de 1 ano e meio depois, 2 trilheiros mudaram isso. Eles acabaram pegando o caminho errado, e foram parar em uma região remota do parque, onde avistaram uma mochila velha e suja. Então alertaram os guardas florestais, que no dia seguinte, vasculharam a área e encontraram os restos de Charles espalhados ao longo das margens de um riacho, um local que ficava a quase 19 quilômetros do ponto onde ele tinha começado a sua caminhada. Na mochila, encontraram a chave do carro que o jovem tinha deixado em sua cidade natal, mas o que estranharam mesmo foi a forma bizarra como o que sobrou dele estava. Seus jeans estavam desabotoados, com o cinto solto, e foram achados sobre um tronco, só que dentro da calça estavam os ossos quebrados da canela, apontando para cima, e os ossos do pé ainda dentro das meias. A maior parte dele tinha desaparecido, exceto pelo topo do crânio, que foi encontrado a cerca de 3,6 metros de distância. É claro que a primeira reação foi pensar em um ataque animal. O problema é que não tinha sinais de mordidas nas calças, e nem sinal de que havia sido arrastado. Assim, o FBI finalmente entrou no caso, mas o que era para ser um indicativo de avanço para os familiares se tornou uma decepção, porque a explicação oficial foi de hipotermia, se apoiando em um fenômeno conhecido como desnudamento paradoxal, que é quando a pessoa, ao invés de sentir frio, fica completamente desorientada e acaba sentindo tanto calor que começa a tirar as roupas. Por mais estranho que isso possa parecer, é uma reação fisiológica real, que já foi documentada em vários casos. O que acontece é que quando o corpo entra em hipotermia, os vasos sanguíneos que estavam contraídos para preservar o calor se dilatam de repente. E isso faz com que o sangue quente do corpo vá para a pele, gerando a sensação de calor. Alguns especialistas sugerem que o Charles acabou ficando confuso, caiu e congelou no local. Com o tempo, o seu corpo foi decompondo
decomposto e encolheu, fazendo as calças dobrarem sobre os ossos da perna, enquanto que animais só conseguiram levar as partes superiores, porque as de baixo estavam presas à calça. Só que tem alguns buracos nessa ideia, porque os ossos foram encontrados a cerca de 2.000 metros de altitude, em um local que mesmo no verão ainda tem neve em vários pontos. Então, durante uma nevasca, o corpo dele seria soterrado muito rápido e ficado congelado por meses. Isso ia impedir a decomposição completa e também que a parte de cima do corpo pudesse ser levada por algum animal. Outro ponto é que os animais não calculam para ver se vão conseguir arrastar uma parte e a outra não, e se levaram o tronco porque nem sequer tentaram arrastar a parte das pernas também. Isso deixaria marcas de presas e garras na roupa, mas não tinha nada disso, e nem marcas no solo que dessem pistas que um animal selvagem passou por ali. Só que o mais bizarro é que, como eu falei antes, foram quase 20 km de caminhada, e para chegar até ali, seria preciso atravessar encostas, riachos congelados e um enorme caminho em uma floresta densa coberta de neve, que no dia do desaparecimento chegava a mais de 2 metros de altura. Charles não tinha nenhum equipamento de alpinismo, nem roupas adequadas para uma temperatura tão extrema. Mesmo assim, ele andou sozinho em meio à nevasca. O mais lógico de se pensar é que no maior sinal de frio, ele acabaria voltando, e não entrando ainda mais no parque. Quando o pai dele soube da descoberta, foi até o local acompanhado por guardas, e ao ver a cena, disse que aquilo não parecia algo causado pela natureza, mas sim que alguém tinha colocado ali. A explicação para isso é que tudo parecia organizado demais, além de faltar parte da cabeça e do tronco ser algo muito estranho. É certo que os animais podem ter levado, mas se foi esse o caso, por que deixaram as pernas para trás? Anos mais tarde, alguns detetives aposentados levantaram outra vez a hipótese de que Charles pode ter sido vítima de um crime, com a ideia de que ele possa ter sido roubado e tentaram ocultar o corpo. Isso porque não encontraram dinheiro e nem a câmera dele, que podia facilmente revelar muito mais de todo esse mistério com as fotos. Anos depois, o irmão dele escreveu um artigo e contou a sua teoria, onde acredita que o Charles pegou carona com algum cara estranho, que roubou seu equipamento e dinheiro, disparou contra sua cabeça e então, em um dia claro no meio do inverno, carregou o seu corpo até a parte mais remota do lago Crater. Depois disso, removeu a sua camisa e botas e o colocou em um tronco, esperando que os animais destruíssem as evidências. O problema aqui é que também faltam vestígios para bater o martelo de que alguém realmente fez isso, mas também é impossível deixar de lado a questão sobrenatural nesse caso. As tribos ativas falam que aquelas terras pertenciam a Yao, um espírito que vive nas profundezas do lago e atrai as pessoas para o desaparecimento. E relatos de pessoas que sumiram misteriosamente na região não são raros. Ao longo das décadas, teve diversos casos de turistas e campistas que sumiram sem deixar rastros. Essa história alimenta a imaginação de uma galera, incluindo teóricos do paranormal, com os que acreditam no Missing 411, uma série de livros sobre desaparecimentos em parques nacionais americanos, que chegam a incluir a história dele. É claro que nada disso pode ser provado, mas não dá pra negar a estranheza desse caso. Até hoje, mais nada foi encontrado do Charles, e a história continua um mistério completo. Talvez ele tenha simplesmente se perdido, sendo vencido pelo frio, ou talvez algo ou alguém tenha tirado a sua vida. Porque no fim das contas, como é possível explicar a distância absurda até o ponto onde ele foi encontrado? Como explicar a falta de sinais de ataque de animais na calça dele? Quem teria colocado tudo ao redor de um jeito tão preciso, se aquele lugar era quase inacessível? Com essas questões em mente, qual é a sua opinião? Ano novo, vida nova. É o tipo de frase que todo mundo repete no dia 1º de janeiro, mas para Meredith Emerson, de 24 anos, o primeiro dia de 2008 seria perfeito. Uma caminhada com a sua cachorra, Ella. Era um ritual, uma forma de começar o ano fazendo o que amava. Então naquela manhã fria, ela amarrou o cadarço das botas de trilha, vestiu o moletom favorito, pegou a mochila, um pouco d'água e foi para a trilha de Blood Mountain, na Georgia, que traduz para Montanha de Sangue. E esse nome, por mais macabro que seja, é carregado de história, e vem de uma grande batalha entre povos indígenas, que teria acontecido nas proximidades da montanha há séculos, antes da chegada dos colonizadores. As lendas dizem que o confronto foi tão intenso que o solo e os riachos ficaram manchados de vermelho, e a ideia da Meredith era simples: subir a trilha em uma rota famosa entre os trilheiros. Ela até já conhecia o lugar, e com sua experiência, sabia lidar bem com os imprevistos. Como o ano tinha acabado de virar, a maioria das pessoas ainda estavam na casa de familiares ou viajando, então poucas pessoas se aventuraram pelas montanhas. Quando chegou o dia seguinte,
seguinte, e nem a Meredith nem a Ella voltaram, seus amigos perceberam que tinha algo errado. Então eles entraram em contato com a polícia e começaram a procurá-la. E pessoas que vão para as trilhas e desaparecem é uma tragédia que já aconteceu várias vezes, como já vimos aqui no canal, seja por ataques de animais, por acabarem cometendo erros que as levaram ao fim ou por um acidente. O preocupante nesse caso é o fato dela não estar completamente sozinha, por isso se qualquer problema acontecesse na trilha, sua cachorra provavelmente chamaria a atenção, o que não foi o caso. No dia 13 de janeiro, seu carro foi encontrado no mesmo lugar onde havia estacionado, e enquanto a notícia se espalhava, as esperanças de encontrar a mulher com vida diminuíam, principalmente por causa dos relatos de pessoas que disseram ter visto um homem mais velho com a Meredith na trilha. Seu nome é Gary Hilton, um andarilho que na época tinha 61 anos, e era conhecido nos parques e florestas do sudeste americano como um sujeito excêntrico, que estava sempre acompanhado do seu cão Dandy. E quando viu Meredith na trilha, ele percebeu uma oportunidade para se aproximar. Os dois estavam com seus companheiros, então não foi difícil convencê-la de que era só mais um trilheiro. Mas a caminhada logo se transformou em um pesadelo, quando o homem a rendeu com uma faca e forçou que ela caminhasse por horas pela floresta. A jovem até tentou se manter calma e cooperar, tentando usar um pouco da razão para evitar que o Gary continuasse, mas não adiantou de nada. Ela foi levada para um cativeiro, onde foi forçada a entregar o cartão de débito, mas quando ele foi tentar sacar algum dinheiro, percebeu que a senha estava errada, então decidiu mantê-la presa pelos próximos dias. Era 4 de janeiro, quando a cachorra Ella foi encontrada sozinha, vagando pela região. Isso trazia um pouco de esperança, quem sabe ainda conseguiriam encontrar a Meredith com vida. Mas no dia seguinte, essa possibilidade acabou completamente, porque os policiais encontraram vários pertences dela dentro de uma lixeira. Entre eles estavam as roupas que usava no dia do desaparecimento, manchadas de vermelho. As autoridades só não esperavam que 5 horas depois desse achado, um funcionário de um posto entrasse em contato com eles, para contar que o homem procurado estava limpando a van. Minutos depois, os policiais chegaram. Essa velocidade na resposta foi crucial, porque o Gary estava justamente tentando limpar os rastros do seu crime. Assim ele foi levado preso e pressionado a confessar. A verdade é que os policiais só queriam agilizar o processo, porque com tantas provas, era impossível o Gary escapar de uma condenação, e ele mesmo sabia disso. Tanto que a confissão veio na forma de um acordo para se salvar da pena capital. Com isso, ele revelou onde o corpo da mulher estava, e contou tudo o que aconteceu, até o momento em que a finalizou com uma chave de roda, para logo depois conectar a cabeça em uma tentativa de dificultar a identificação. Além disso, outra parte do acordo foi que realojassem o seu cão Dandy para um lugar seguro, talvez por medo de que seus crimes fizessem as pessoas tentarem se vingar através do animal. E você ouviu certo, eu falei crimes, no plural, porque ele era pior do que podiam imaginar. A Meredith não foi a primeira vítima. Com a notícia da prisão, enquanto Gary recebia sua condenação de prisão perpétua, as autoridades de outros 2 estados reabriram casos arquivados, e a conexão entre eles ficou clara. Em outubro de 2007, ele tinha sequestrado e finalizado John e Irene Bryant, um casal de aposentados apaixonados por trilhas, na Carolina do Norte. E da mesma forma que aconteceu com a Meredith, eles foram abordados durante uma caminhada, até seus corpos serem encontrados em um local remoto, com sinais de violência. E um mês antes de ser capturado, o Gary também tinha feito outra vítima, Cheryl Dunlap, na Flórida, uma enfermeira de 46 anos, que desapareceu depois de sair para caminhar em uma área de preservação. O Gary também a manteve viva por um tempo, enquanto era conduzida por ele a sacar dinheiro em caixas eletrônicos, até tirar sua vida e desconectá-la. Depois ele incinerou a cabeça e as mãos dela em uma fogueira, antes de despejar o corpo em uma floresta, na tentativa de apagar evidências, só que não adiantou. A questão é que a Flórida também possui a pena capital, então mesmo que tenha escapado disso com a confissão da finalização da Meredith, ele acabou sendo condenado à injeção letal pelo crime contra Cheryl. E o Gary ainda é suspeito de pelo menos outros 5 casos, onde o primeiro aconteceu em 1997, quando a Jodie Smith foi vista viva pela última vez, o que faz com que pelo menos por 10 anos o cara tenha mantido atividade, então o número de vítimas pode ser muito maior, nos fazendo pensar o seguinte: quantos outros serial killers estão soltos, cometendo seus crimes nesse exato momento? E isso é algo que me faz pensar como é que uma pessoa pode conviver com um segredo tão terrível, sabendo da crueldade que fez com pessoas que eram inocentes. Paul e Stephanie Miller não eram o tipo de casal que se contentava com férias em casa. A paixão deles era a aventura ao ar livre, fazer trilhas e explorar a natureza. Em julho de 2018, com os filhos já crescidos e a vida profissional indo cada vez melhor, eles planejaram uma viagem especial. Eles chegaram em Las Vegas de avião, mas esse não era o destino final. Juntos eles alugaram um carro e de lá foram para 29 Palms para comemorar o aniversário de casamento e explorar o Parque Nacional Joshua Tree. Na manhã do dia 13, o último dia
dia de viagem, o Paul resolveu dar uma caminhada pela trilha 49 Palm Oasis para fotografar ovelhas selvagens. O casal já tinha feito várias trilhas no parque nos dias anteriores, e dessa vez Stephanie preferiu ficar no hotel para arrumar as malas. Mas o Paul ir sozinho não era de longe um problema. Ele era formado em ciências ambientais, então o cara sabia se virar bem na natureza. Ele deixou o seu celular e carteira no hotel por volta das 9 horas e dirigiu até a trilha. Seu plano era ficar só uns 40 minutos por lá, já que tinham que voltar de carro para Las Vegas para pegar o voo de volta para casa. Por isso, ele não ia passar por toda a trilha, que demora cerca de 2 horas para ser concluída. O problema é que deu 11 horas e nada dele voltar. A Stephanie foi ficando cada vez mais preocupada, e era muito fora do comum ele não voltar a tempo, ainda mais com um voo marcado. Então, ela entrou em contato com os funcionários do parque para avisar sobre a sua preocupação. E aqui você pode até questionar que não é como se o cara tivesse desaparecido por um dia inteiro, então dificilmente alguém daria a bola. Só que os guardas levaram a sério a preocupação, porque nessa época do ano, a temperatura local chega a 38 graus Celsius, algo que pode parecer comum em algumas regiões do Brasil, mas estamos falando de uma área desértica nos Estados Unidos, que além do calor, ainda é um ambiente muito seco, que não tem locais onde você consegue se proteger do sol, o que pode levar a sensação térmica para 50 graus Celsius, ou até mais. Ash foi quem respondeu ao pedido da Stephanie e começou uma busca, encontrando 2 carros estacionados, aquele que o casal tinha alugado e mais um Audi azul. Junto de um parceiro chamado Mo, eles começaram a vasculhar a trilha até o final, onde encontraram um homem caminhando para longe. Ao ser abordado, ele contou que era o dono do outro carro e que não viu outras pessoas durante a sua caminhada. A dupla de guardas ainda saiu um pouco da trilha para ver se conseguiu encontrar algum sinal do Paul, mas não tiveram sucesso nisso e precisaram voltar. Na parte da tarde, uma operação completa de busca já tinha começado e durou até as 10 da noite nesse primeiro dia. Os próximos 5 dias foram intensos, envolvendo mais de 600 pessoas empenhadas em encontrá-lo, junto de cães e até um helicóptero. Eles cobriram cerca de 13 km² do parque. Mesmo assim, não conseguiram encontrar nenhum sinal dele. Enquanto isso, a Stephanie acompanhava tudo completamente devastada, porque a cada segundo que passava, as esperanças de encontrá-lo diminuíam. E não é por menos, né, galera? Imagina viajar com o amor da sua vida para comemorar justamente o fato de estarem juntos há tanto tempo. E tudo que parecia um sonho, de repente, vira um pesadelo terrível, por causa de uma caminhada de 40 minutos. Com certeza qualquer um ficaria pensando, por que eu não fui junto? Outro visitante relatou que viu o Paul por volta das 9 horas, andando apressado, e mais ou menos a metade da trilha, viu que ele estava descansando na sombra de uma rocha. A testemunha ainda contou ter visto um outro carro, com 2 mulheres e 2 homens na faixa dos 20 anos, que estavam seguindo um pouco atrás dele na trilha. Só que essas pessoas não foram localizadas pelas autoridades. Então, a pista pareceu levar para um beco sem saída. Além disso, os cães não conseguiram sentir o cheiro dele, algo justificado pela temperatura alta, que fez um deles ainda acabar queimando as patas. Outro método usado em busca são helicópteros com infravermelho, mas como você também deve imaginar, o calor também atrapalhou nisso, porque as pedras acabam sendo mais quentes que o corpo humano. Depois do 5º dia, os cenários já eram um pior que o outro. Alguns acreditavam que ele tivesse percorrido uns 2 km fora da trilha para tirar as fotos que queria, onde provavelmente caiu e ficou ferido, não conseguindo mais sair do lugar. Outro cenário era que o Paul acabou se perdendo, indo para o caminho errado. Em qualquer caso, a probabilidade de não ser mais encontrado com vida era alta, então a intensidade da busca diminuiu. E diferente das histórias que já vimos aqui no canal, aqui não haviam árvores para esconderem quem se perde. O deserto, na maior parte, é uma região aberta, mas é isso que engana. À primeira vista, parece que a melhor visibilidade torna mais fácil encontrar uma pessoa, mas na prática, o ambiente desértico é como um labirinto disfarçado. O próprio terreno do Palm Oasis é composto por formações rochosas irregulares, fendas estreitas, encostas e uma vegetação seca, mas que é suficiente para tirar a linha de visão de alguém. E a paisagem se repete por dezenas de quilômetros, sem referências visuais que possam fazer alguém que se afastou da trilha encontrar a rota certa para voltar. Então é possível que o Paul acreditasse estar se afastando só um pouco da trilha, mas em poucos minutos perdeu completamente o senso de direção. Além disso, o ambiente também dificulta muito o trabalho de quem está fazendo a busca. Eu comentei sobre as patas dos cães, mas as pessoas também sofreram nessas condições, o que faz ser difícil se manter procurando sem fazer pausas para descansar. Mesmo assim, as buscas nunca pararam por completo. Equipes menores voltaram mais de uma vez, com cães em uma área que os animais já tinham mostrado interesse antes. Alguns voluntários até decidiram procurar em cavernas, que sabiam ter perto da região, na esperança do Paul ter procurado abrigo, mas isso não deu em nada. Em setembro de 2018, o parque fechou a trilha por alguns dias, enquanto um helicóptero sobrevoava usando um sistema novo de software que tirava fotos em alta resolução. Infelizmente, também não conseguiram resultado. Já em dezembro, alguém entrou em contato com o Serviço Nacional de Parques para falar sobre uma caixa torácica que
encontrou em 49 Palm Oasis. Isso parecia finalmente colocar um fim a toda a busca. Os guardas foram até o local e tiraram algumas fotos, mas quando foram enviadas a um legista para serem identificadas, foi revelado que não eram ossos humanos. E uma coisa que ainda não haviam tentado era usar drones para procurá-lo, já que o terreno é muito acidentado e difícil de vasculhar completamente, além de ter áreas que são impossíveis de alcançar a pé. O problema é que voar com drones dentro de um parque nacional é ilegal, e o serviço de parques quase nunca abre exceções. Mas a insistência da irmã de Paul, a Dawn Robson, conseguiu convencer uma organização sem fins lucrativos especializada em buscas com drones. O grupo então solicitou uma licença especial para operar no local, e em novembro de 2019, essa permissão foi concedida. O plano foi fazer uma varredura por 3 dias, utilizando 4 drones para tirar fotos, e no fim foram 6.711 imagens enviadas para um Dropbox, um serviço de nuvem similar ao Google Drive, onde voluntários começaram a analisar cada fotografia em busca de qualquer coisa. Era uma verdadeira agulha no palheiro, mas em 19 de dezembro, Sarah Frances Kelly e Morgan Clements conseguiram encontrar algo que parecia ossos humanos nas imagens. A equipe comunicou isso com os guardas florestais, enviando as coordenadas, e no dia seguinte, a equipe foi até o local, uma encosta íngreme, que ficava a menos de 20 metros daquele ponto de interesse dos cães. Eles encontraram um par de bermudas parcialmente enterrados na areia. 15 minutos depois, mais abaixo, encontraram uma bota estilo militar. Quando chegaram mais perto da coordenada da foto, encontraram parte de uma coluna humana. Paul foi encontrado escondido em uma fenda, em um lugar que ficava próximo a uma trilha, e as fotos da câmera ajudaram a reconstruir uma parte dos seus últimos momentos, que mostravam que ele chegou ao oásis no fim da trilha e estava voltando para o estacionamento, quando acabou desviando da trilha principal e se perdeu. Mas um detalhe que revela um pouco mais é que sua garrafa ainda tinha água. Se ele tivesse se perdido, acabaria tomando tudo. Por isso acreditam que o homem possa ter tido algum tipo de emergência médica, como um ataque cardíaco. Seja qual for o verdadeiro motivo do seu fim, é quase certo que foi rápido, porque o local onde ele estava fica perto dos lugares onde as equipes de busca passaram. Então, se ele estivesse vivo nesse momento, conseguiria ouvir as pessoas chamando o seu nome. Volto logo foi a última coisa que ele disse à esposa, e entrou no deserto. Só que os 40 minutos se transformaram em 1 hora. 1 hora virou 2. O pânico começou a se instalar, e o Paul, um homem experiente e em forma, havia desaparecido em uma das trilhas mais populares do parque. Fala galera, você já tinha ouvido falar de algum desses casos? Conhece alguém que passou por uma situação de risco em uma trilha? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.